Foi encontrado morto com as mãos amarradas o Wilson de Sá da Silva, de 47 anos. O Wilson é muito benquisto, é muito querido. Ele é presidente da Associação dos Catadores de Mangaba, tem forte influência no movimento negro, nos movimentos relacionados a direitos humanos, é um grande ativista. Eu recebi muitas mensagens antes de começar o programa de pessoas falando um pouco sobre o Wilson. A gente vai trazer todas as informações agora ao vivo com o repórter Jânio Porto, que está direto do bairro Santa Maria, onde tudo aconteceu. Boa noite, Jânio. É uma pena que a gente comece o programa de hoje com um assunto tão triste, né? Boa noite. Como é que está o clima por aí? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Sergipe. Realmente muito mistério, Mariana, sobre a morte de Wilson Sá, 47 anos de idade, um grande líder em defesa da mangaba nesta região. E o que é mais estranho é que ele estava inserido num programa de proteção a defensores ameaçados de morte há cerca mais ou menos de 7 anos. Presente aqui a residência onde morava o Zé Wilson, o Wilson de Sá, muitas autoridades, curiosos, representantes de ONGs, parlamentares, a vice-governadora também, Helena Aquino, representantes do Ministério Público Federal, Estadual, da OAB também, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Eu conversava há pouco instantes com o delegado de polícia, Mário Leone, que não está à frente do caso, mas esteve presente ao local, e disse que nada ainda pode relatar sobre a morte de Wilson de Sá. Até porque as investigações continuam. Nada ainda foi esclarecido, a polícia técnica já esteve no local, mas sabe-se ainda pouco, ou melhor, o pouco ainda foi passado para o conhecimento da imprensa. As investigações já foram iniciadas para tentar elucidar este crime, ou talvez não tenha sido um crime, é como disse o Dr. Mário Leone. Deixa primeiro a polícia investigar, para chegar então a uma conclusão, Mariana. Isso, viu, Jânio, pelas informações, mas eu estou vendo que o local que você está muito movimentado. Tem até, eu acredito, atrás de você, alguém do Ministério Público Federal. Quais as entidades que estão presentes aí? Quem são essas pessoas? Se a gente puder mostrar para quem está em casa, como é que está por aí no Santa Maria diante desse possível crime, né? Já que você até traz para a gente que existe uma outra linha de investigação, não sei se talvez tirar a própria vida, enfim. Aí eu vou só fazer o seguinte, Jânio, eu vou mostrar a foto dele para quem está em casa, porque a gente tem recebido muitas mensagens, como eu falei no iniciozinho do programa, as pessoas querendo saber, alguns querendo saber quem é, outros se identificando de alguma forma, dizendo que conhece. Esse é o Wilson Sá, gente, ele tem uma história como presidente da Associação dos Catadores de Mangaba. E ele é uma pessoa extremamente sociável, digamos assim. Ele tem um trânsito muito tranquilo em vários outros movimentos e associações. É um homem que sempre, por onde passou, todo mundo tinha algo para falar de bom em relação a ele. Então esse que vocês estão vendo é o Wilson. E a gente vai direto com o repórter Jânio Porto, que está justamente no local onde o corpo dele foi encontrado com as mãos amarradas, né, Jânio? Volto com você. Pois é, Mariana, aqui estamos de volta ao local onde tudo aconteceu. Era justamente naquela parte superior que morava o Wilson de Sá, 47 anos de idade, aqui também presente. Tá ali, ó. A casa onde tudo aconteceu, lá em cima, onde o corpo foi encontrado por familiares.
impactou realmente muitos. Aqui representantes de ONGs, também da OAB. Vamos tentar conversar então com a presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Lidiane Jordelini. Doutora Lidiane, por gentileza, uma palavrinha por gentileza. Um momento realmente que causa suspense, que busca-se nesse momento uma elucidação do que realmente aconteceu com isso de Sá. Exatamente, a polícia está fazendo seu trabalho, vai ser complementado pelo IML, na tentativa de descobrir, através dessa investigação, as causas efetivas da morte, né? Nenhum tipo de linha está sendo descartada nesse momento e precisamos aguardar realmente o trabalho da polícia para a indicação, a elucidação desse crime. Quem de fato era o Wilson de Sá? O Wilson era um líder comunitário da Mangabeiras, então assim, ele era um defensor de direitos humanos daquela população, né, que fazia a defesa da causa relativa à exploração daquele ambiente, né? Então a matéria é relativa ao meio ambiente e era uma situação que trazia certo risco, né? Isso no início do procedimento, em 2018, houve a instauração de uma ação civil pública acompanhada pelo Ministério Público Federal para o acompanhamento dessa situação, e o fato dele correr riscos relativos a essa luta dessa causa fez com que ele entrasse no programa de proteção de defensores de direitos humanos. Já estava há quase 7 anos inserido neste programa. Exatamente, isso. E aí essa morte acontece hoje e assim não temos ainda um indicativo preciso sobre as causas, pode ter sido relativo a essa circunstância ou não. A polícia ainda vai definir as causas dessa morte. Muito obrigado, doutora Lidiane, representantes da OAB Sergipe. Vamos aqui falar com a procuradora, então, federal, doutora Lívia Tinoco, por gentileza, aqui ao vivo, tudo bem? Ela pediu aqui um momento, nesse momento ela conversa com o pessoal da Polícia Civil, a delegada da Polícia Civil aqui também. Aqui os familiares ao lado também representantes da Polícia Militar, esteve presente ao local também, da Força Tática. Tenente Coronel Gladstone, o senhor esteve também presente no local, o que se pode dizer sobre essa morte de Wilson de Sá? Nós chegamos aqui após, muito tempo depois do corpo ser encontrado. As primeiras pessoas que chegaram ao local foram os familiares, entendeu? Então, assim, os detalhes foram passados realmente para a delegada do DHPP. Nós não temos, assim, muitos detalhes sobre o ocorrido. Você pode analisar com sua experiência quanto policial. Tinha alguém na casa no momento, quando o corpo foi encontrado, ou ele estava o corpo estava só na casa, no caso? Então, segundo o relato da própria mãe, com quem eu tive contato ao chegar aqui no local, ela nos passou que ao chegar aqui, antes tentaram entrar em contato por telefone com o mesmo e não obtendo resposta, eles vieram aqui. Aí a casa encontrava-se fechada, cadeado, tudo certinho, e aí elas tiveram inclusive que arrombar o cadeado para ter acesso ao interior da casa. Aí chegando lá encontraram o senhor Wilson já no solo, já em óbito. O cadeado travado? Isso, cadeado travado. Presume-se que tenha tido mais alguém na casa? Então, até o momento, ninguém tem essa informação de que alguém tenha tido acesso à casa. Isso realmente só o pessoal do DHPP, com as investigações, análise das câmeras, que poderá realmente ver se houve ou não acesso de outras pessoas. Como foi encontrado Zé Wilson? Então, Como é o Wilson de Sá? Então, essa informação não tem acesso. Realmente, a delegada do DHPP é que conversou com a família e obteve todos os detalhes referentes ao ocorrido dentro do imóvel. Então, muito obrigado, coronel. Mais uma vez, mostramos aqui a casa onde o corpo de Wilson de Sá foi encontrado. Parente aqui também presente, tentar conversar com esta irmã do Wilson de Sá. Por gentileza, uma palavrinha aqui. Estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta Sergipe. Como parente, a dor é muito grande, em busca de uma resposta. Um parente também é parente. Não quer conversar não, amigo. Você também é parente? Não, amigo dele, lá da Associação das Mangabeiras. Também fazia parte da associação desta luta? Sim. Sou filho de Mangabeira. O nome do senhor, por gentileza? Emerson. O Emerson, me parece que, baseado em algumas informações, que nos últimos meses a luta foi bastante acirrada contra o poder público. Sim, muito. Devido à construção das casas e deixando bem claro, e sempre dissemos, e não somos contras e nem éramos contras, entendeu? Mas essa era a luta da gente para não derrubar as Mangabeiras. E o Wilson defendia muito as Mangabeiras
e inclusive ele tinha até proteção dos direitos humanos internacional por causa de certas ameaças, entendeu? E era isso aí. Aí, é justamente todos aqui buscam por uma resposta. Também esteve aqui presente representante da Câmara Municipal de Aracaju, da Câmara dos Deputados, está aqui, ó. Agora, ele já vinha sendo ameaçado por um grande período. O que não se sabe é o seguinte: a causa, por que então o Wilson foi encontrado morto em sua residência? Como irmã dele, o que busca é uma solução, uma elucidação para o caso. Não tenho nada a declarar não, moço. Bom, prefere não falar. Fala aqui com esse rapaz, por gentileza, tudo bem? Qual é o seu nome, por gentileza? Meu nome, Robson. O Robson, um lutador em defesa de uma causa coletiva, de repente encontrado morto. Sim, é uma realidade perversa. E a gente tem dito que as promessas de melhoria da educação, de melhoria de saúde, de melhoria das estruturas dos bairros periféricos, isso não ocorre. Mas as ameaças contra a vida de lutadores, de pessoas importantes para a comunidade, aí essas se realizam. E o Wilson o fato de Wilson é uma dessas ameaças que se efetivam. O senhor que fazia parte dessa luta, desse movimento, quem de fato o ameaçava? Ora, a luta de Wilson na reserva, né, da Mangaba, reserva extrativista das Mangabeiras, é uma luta de mais de 5 anos, né? E quando a voz dele, junto com a comunidade, se levantou em defesa dessa área, então uma série, né, de atores interessados justamente nesse pulmão verde de Aracaju se manifestaram como opositores, né? Então, o Wilson prestou queixas de ameaça, o Wilson foi colocado no Programa Federal de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, justamente porque as ameaças eram constantes em relação à sua luta e à defesa aqui da Reserva Extrativista Mangabeira. Você aqui citou que ele fez vários registros, né, denúncia em delegacias, porque sentia-se ameaçado. Mas por quem ele era ameaçado? As ameaças vinham por parte daqueles que queriam, né? Botar a mão. Aqueles quem? Os interessados nessa área, né? Que sabe quem são, né? Eles, né? A gente sabe. Quem são os interessados nas áreas? Quem sempre teve o poder, né? De determinar onde que as pessoas pobres e negras devem estar, né? Então, e acho que nesse caso quem deve dar essa resposta é a polícia. A polícia que foi várias vezes acionada, a polícia que foi informada, inclusive, de que o Wilson estava num programa federal de proteção de defensores de direitos humanos. Então, a polícia é quem deve dar a resposta. O senhor se refere, então, quando se fala de ameaça que partiu do setor público ou de empresas particulares? As ameaças vêm de vários atores, né? Então, nesse momento, a gente sabe o que é especulação imobiliária e a forma como essa especulação ela se manifesta, né? Como é que ela se conjuga, se colui, né? Entre os diversos atores. O que espera agora é que seja elucidado a causa-morte dele. Sim, efetivamente, né? A gente do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o que a gente quer é que a polícia, com seu trabalho técnico, consiga dar resolutividade o mais rápido possível a essa situação, né? Porque não dá para que a gente aceitar de forma imóvel, né, uma situação como essa sem que haja resolutividade, sem que haja devidamente o papel técnico da polícia apontando a causa e os possíveis sujeitos responsáveis por este ato. Olha só, Mariana, quem fazia parte justamente desta luta em defesa da Mangabeira realmente pode também sentir-se ameaçado, porque a luta era coletiva. Sim, a luta é coletiva, né? Ou seja, o Wilson ele era representante de uma comunidade.
E essa comunidade que ela passa, em um determinado momento, ela é extensiva, porque o Wilson congregou atores de outros territórios, movimentos, universidades, setores diversos da nossa sociedade organizada que se somaram nessa luta. Portanto, a voz dele era uma voz que ecoava a voz de muitos em defesa desse patrimônio que é a Reserva das Mangabeiras. Por gentileza, só colocar aqui esse fone, por favor, para que Mariana possa interagir também com você, até porque o que todos esperam nesse momento é que justamente se chegue a uma solução do caso, uma elucidação de causa-morte. Pois não, Mariana já está à sua disposição, fique à vontade. Ô, Jânio, eu percebi que o seu entrevistado aí é uma pessoa engajada na luta dos direitos humanos e tem possivelmente um vasto conhecimento nessa questão da preservação. Eu queria, por favor, Jânio, duas coisas, já que ele me ouve, diretamente falar com ele. De que forma o movimento dos direitos humanos vai acompanhar essa investigação? Se existe ainda... Porque a primeira informação que chegou para a gente teria sido que ele tinha tirado a própria vida. A gente está vendo que não necessariamente foi assim, porque tem sinais claros de violência, como foi relatado, mãos amarradas. Então são duas perguntas, assim, na verdade. Primeiro, eu queria que o entrevistado trouxesse para a gente a realidade das Mangabeiras e dessa região aí do Santa Maria, que precisa ser preservada, que precisa de pessoas que lutam. E a outra parte é em relação ao movimento dos direitos humanos, ao movimento negro, no quesito de cobrar por investigação e de cobrar por justiça, e o que é que eles acreditam que de fato pode ter acontecido. Pois não, fique à vontade. Ok, Mariana. A luta das Mangabeiras é uma luta que se envolve, que se cresce, que se toma visibilidade na nossa sociedade nos últimos 3, 4 anos, justamente à medida em que uma comunidade que existe há mais de 60 anos, plantando, colhendo, vivendo da mangaba e preservando esse território, um território onde tem lagoas naturais, onde tem nascente de rio, onde as famílias estão ali há mais de 60 anos e, de repente, essa área é disputada pelo poder público, né? Então... Pois não, fique à vontade. Então, é uma área que, na nossa perspectiva, na perspectiva de vários segmentos da sociedade, e não somente aqui dos extrativistas, é uma área que deveria ser de valor significativo como patrimônio natural da cidade de Aracaju. Mas, no entanto, o poder público assim não entendeu. E, ao não entender, travou-se uma disputa desigual entre quem tem poder, entre quem está nas estruturas do poder e uma comunidade desassistida. E essa luta, ela desembocou numa série, né, de conflitos, né, que a gente tentou dar visibilidade. Não foram uma ou duas ocasiões em que se deu motivos, né, para que essa área ela fosse pauta na imprensa, ela fosse pauta na política pública. E a reação, a gente sabe como é no Estado, o Estado brasileiro, em que os defensores de direitos humanos eles são sempre colocados na tábua de tiro, e o Wilson assim o foi, né? Ou seja, e o nosso papel enquanto Movimento Nacional de Direitos Humanos vai ser acompanhar, né, o trabalho da polícia, acompanhar o trabalho junto ao Ministério Público Federal, que a gente sempre deu suporte, né? O Ministério Público Federal que solicitou, inclusive, a inclusão de Wilson no Programa Federal de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, para que, dentro do mais rápido possível, a gente consiga elucidar esse fato e atribuir as responsabilidades a quem é de direito. Que seja elucidado, que o caso seja esclarecido. Qual foi causa-morte que vitimou então o Wilson de Sá? 47 anos, um ativista, um lutador, um defensor. Mas o que lamentamos, na verdade, é que ele partiu. Que possa elucidar, mas deixará o legado do seu trabalho, de sua história.
Exato, né? A luta de Wilson, obviamente, não será em vão. Muitos já se somaram, né? Ele conseguiu agregar um universo, né, de sujeitos, de homens e mulheres que acreditam na defesa da vida. E o Wilson, uma pessoa extremamente pacífica, radical na defesa da comunidade, radical na defesa da preservação da reserva das Mangabeiras, mas extremamente pacífico, né? O Wilson era incapaz de matar uma mosca, então de fazer mal a alguém. Então a luta dele dará continuidade nos homens e mulheres, né, que estiveram com ele até este momento. Pois é, Mariana, foi justamente aqui, lá em cima, onde tudo aconteceu. Os familiares chegaram, ligaram para ele, mas não atendia ao telefone. Por diversas vezes ligaram, persistiram, ele não atendia. Então os familiares decidiram vir até aqui. Foi quando se depararam com ele. O corpo de Wilson de Sá, 47 anos de idade. Tentar conversar aqui com mais familiares também. Por gentileza. Eu vou para casa. Você pode conversar conosco aqui? Não, moço. Você não quer conversar? Não. Tá certo. Tá aí. Os familiares, na verdade, pedem nesse momento um pouco de silêncio. A delegada da Polícia Civil também aqui. Conversar. O local, veja só, viu, Mariano, que nos chama a atenção é justamente que aqui, bem em frente, onde o Wilson Sá morava, existe uma feira livre. Então pode-se questionar sobre a vulnerabilidade do local. A delegada de polícia? Eu conheço. Então tudo bem. Veja só, ela já foi a delegada de polícia, mas outros ativistas aqui também presentes, que espero por uma resposta, espero realmente que o caso seja elucidado. Uma palavrinha conosco, pode ser, por gentileza? Você conhecia o Wilson de Sá? Também conhecia o trabalho do Wilson de Sá, o que ele realizava, o que ele fazia. Estamos aqui ao vivo no Cidade Alerta Sergipe. Qual é o seu nome, por gentileza? Me chamo Demétrio. Demétrio. A história de luta, de perseverança e acreditar em dias e momentos melhores para aquela comunidade. Talvez tenha ele pago com a vida? Seria isso? Olha, querida, a gente está sentindo uma dor muito grande, certo? Porque o seu Wilson era uma referência, um dos caras mais importantes para a gente que está participando dos movimentos sociais, na luta contra a devastação ambiental em Aracaju, né? E, enfim, então a gente está muito abalado com isso que aconteceu, né? A gente vai honrar sempre a memória do senhor Wilson, daremos continuidade à luta, né? O exemplo do que foi o senhor Wilson para a gente, ele não encerra-se hoje, a gente vai continuar sempre fazendo essa luta, mas pedir licença para vocês aqui, que não é o momento ideal para a gente estar fazendo essa conversa. Pois é, Mariana, logo cedo que chegamos aqui, estavam aqui presentes representantes da Polícia Federal, delegado de polícia da Polícia Civil do Sergipe, Polícia Militar, como eu citei antes, a vice-governadora Helena Aquino, representantes de ONGs também. E a questão é o seguinte, é que todos esperam, na verdade, que seja elucidado o fato e encontre uma resposta para a morte, né, de Wilson de Sá, 47 anos de idade. Com você, Mariana. Obrigada pelas informações, Jânio. Não dá para a gente antecipar o que de fato aconteceu. Através da investigação da polícia é que a gente vai saber. Mas eu quero só, antes de chamar o intervalo, falar... Eu vou voltar com você, inclusive, viu, Jânio? Caso você tenha qualquer novidade. Eu sei que tem delegada aí do DHPP, eu sei que tem procurador e procuradora do Ministério Público. Se puder pegar algumas informações, mesmo que eles não queiram dar entrevista, você pega a informação para a gente e depois repassa na volta do intervalo. Mas eu só queria dizer uma coisa, que é o seguinte, muitas informações chegaram até a gente no primeiro momento, né, viralizaram até nas redes sociais, dizendo que seria suicídio. Não dá para a gente antecipar qualquer diagnóstico, enfim, ou qualquer investigação. Isso cabe à polícia, mas
já está confirmado que no corpo do Wilson de Sá tinham sinais de violência. Ele foi encontrado com mãos amarradas. Então é bom a gente deixar claro. Um amigo dele, representante dos direitos humanos, trouxe aqui que o Wilson era radical na luta. Eu também quero esclarecer muitas vezes essa palavra que é distorcida, né? Radical no sentido de lutar na raiz do problema e não no sentido de ser agressivo. Não há nenhum relato de agressividade em relação a Wilson e a luta que ele tinha em defesa do Santa Maria, em defesa dos mangabeiros, em defesa da Mangaba. Daqui a pouco a gente vai ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas, direto do IML, que vai falar para a gente sobre a possível liberação do corpo. Já está por lá, Leonardo, meu diretor Leonardo Dias já me antecipa aqui que o corpo já está no IML, mas não foi liberado ainda. A gente vai saber detalhes dessas informações com o repórter Vinícius Mecenas e também devemos voltar com o Jânio Porto com qualquer novidade deste caso. E ainda, homem é preso suspeito de estuprar criança de 4 anos que estaria dormindo. A população revoltada incendiou a casa da mãe do suspeito. E mais, cachorro é esfaqueado até a morte depois de comer um pedaço de carne em uma banca de vendas. O suspeito não foi preso, a Polícia Civil investiga o crime. Todas as pessoas que presenciaram a cena serão intimadas a depor durante a semana. O crime ocorreu no povoado Agrovila, em Tobias Barreto. O intervalo é bem rápido, fica na cena, em alerta comigo. Gabas, no Santa Maria, aqui em Aracaju. Ele que é presidente, inclusive, da Associação em Defesa das Mangabas. Muito triste, a gente abriu o programa falando sobre isso, não tem nem como fugir disso. O Vinícius Mecenas está direto do Instituto Médico Legal ao vivo. O corpo dele chegou por aí já, né, Vini? Tem familiares por aí, tem uma previsão de liberação de corpo. Boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você, para todos que estão aqui com a gente no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Pois é, viu? Nós falamos ao vivo aqui, bem na frente do IML, que é o Instituto Médico Legal, onde o corpo, né, do Wilson de Sá está. Chegou aqui por volta, tem umas 2 horas, né, que chegou. Eu cheguei lá dentro, né, há poucos instantes para falar com o pessoal da recepção que nos recebeu de forma espetacular, informando, né, que esse corpo ainda está passando pela perícia médica. A gente escutou, né, agora há poucos instantes o Jânio, né, falando ao vivo com familiares, representantes, né, de entidades e tudo mais, falando, né, apesar dele ter sido uma grande pessoa, um representante local lá da comunidade dos catadores e catadoras de Mangaba, né, ele foi morto de forma muito brutal. Inclusive, a forma que ele foi morto, ele estava amarrado, tinha sinais, né, de muita violência e inclusive até de armas brancas pelo seu corpo. Então, foi algo até que eu questionei ao pessoal aqui, mas infelizmente, como o corpo ainda está passando pela perícia médica, eles ainda não informam, não sabem dizer o que seria, né, qual seria então a causa da morte. A gente está seguindo aqui desde as 5h30, quase 6 horas da noite, Mariana. A gente ainda está aqui, ainda não chegou nenhum familiar, então eles inclusive alegaram que estão aguardando a família mesmo chegar, né, para fazer o reconhecimento do corpo, a liberação e tudo mais, para que o corpo seja, portanto, velado e depois, posteriormente, enterrado. Até agora, ninguém aqui, o corpo ainda não foi liberado, está passando pela perícia médica. A gente vai seguir de plantão aqui, em frente ao IML, e qualquer novidade eu volto a chamar vocês aqui no Cidade Alerta. Mariana. Obrigada. E agora eu chamo o Jânio Porto, direto do bairro Santa Maria, onde o Wilson de Sá da Silva, de 47 anos, foi encontrado morto com os pés amarrados. Ele que era presidente da Associação em Defesa dos Mangabeiros. Jânio, o que a gente sabe é que você conversou, né, aí com alguns representantes do Ministério Público, do DHPP, inclusive com a família. Antes de chamar
a sua entrevista com a irmã dele. Conta pra gente o que é que você pode adiantar de informação. Olha, Mariana, justamente isso, ainda está muito sigiloso, todas as informações são mantidas em segredo, a polícia não nos passou nada, até porque para preservar as investigações foi a resposta concedida pelo delegado em off. E logo assim que aqui chegamos, nesse momento começa a chover aqui bem em frente à casa onde o corpo de Wilson Sá foi encontrado sem vida, também aqui a região da feira aqui já desativado, ninguém mais presente, apenas nossa equipe. É o seguinte, logo que chegamos aqui cedo, encontramos com a irmã dele, todos os familiares, e tentamos conversar com ela, que vocês vão acompanhar agora. Investigando. A dor é muito grande, porque buscam a justiça, buscam a resposta para o fato. É, verdade, está investigando. É só o que eu posso falar no momento. Foi impactante a informação sobre essa morte. Demais. Demais. Seu irmão era um lutador. Lutador, um guerreiro, mas está investigando. Acredito que a luta dele fez com que ele pagasse por isso? Seria a vida dele pela luta? Está investigando, nós não sabemos ainda. Entendeu? A resposta vai vir. Está aí, portanto, a irmã em desespero, todos os familiares também em desespero. E também estava aqui presente, Mariana, a procuradora federal, Lívia Tinoco, que também conversou com a nossa equipe. Acompanhe o que ela disse com relação à morte de Wilson de Sá. O Wilson era uma pessoa que aqui no município de Aracaju desempenhava um papel de ativista ambiental e pelos direitos humanos de uma comunidade tradicional catadora de mangaba, que se localizava aqui nesse bairro. Era, em razão disso, uma pessoa que liderava um grupo por lutas por moradia, por preservação ambiental, tudo isso. Vinha há muito tempo, já há alguns anos, reclamando de ameaças que recebia em razão dessas lutas. E, por causa disso, ele chegou a ser incluído no programa de proteção a defensores de direitos humanos. O caso aqui do encontro do senhor Wilson falecido em sua residência suscita muitas dúvidas e precisa ser bem investigado, e a presença do Ministério Público Federal, da Polícia Civil, aqui é justamente para garantir essa investigação e que ela seja feita com todo o rigor, toda a competência, toda a técnica adequada para se chegar a uma conclusão sobre a causa dessa morte e sobre os motivos dela. Pois é o que todos esperam realmente, é que seja investigado e elucidado causa-morte, né, do Wilson de Sá. Também esteve aqui presente o Dr. Tiago Oliveira, ele que é representante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, e fala bastante indignado com esta morte. Ele fala com a nossa equipe. É uma situação que precisa de uma resposta rápida. A justiça precisa ser feita uma análise com celeridade, porque todos que estamos aqui estamos cobrando justiça. Precisamos dar respostas rápidas para esse caso. Que ele é uma pessoa que estava inserida no Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Inclusive o Movimento Nacional de Direitos Humanos já tinha colocado isso, a OAB também já tinha colocado, o Ministério Público Federal acompanhando. Não é à toa que aqui a gente tem Polícia Militar, Polícia Civil, o representante do Ministério Público Federal está lá em cima também, movimentos sociais, e a gente está querendo uma resposta rápida para essa situação. A informação é que ele morava sozinho aqui nesta região, não seria viver também no espaço de vulnerabilidade? O programa ele existe para garantir que o defensor de direitos humanos ele consiga desenvolver a sua atividade e consiga não sair do seu território. Esse é o objetivo, porque se todo mundo que for ameaçado sair, acaba se desfazendo a situação. E todo mundo conhece o Wilson. O Wilson trabalha aqui para preservar as mangabeiras.
são fatos realmente que a gente fica perplexo, né? A causa, a morte de Wilson de Sá. Agora nós temos aqui imagens exclusivas, né? Imagens exclusivas que apenas a nossa equipe do Cidade Alerta conseguiu, além da polícia, que são imagens baseadas que possamos aqui passar também outras informações, Mariana, que o Wilson de Sá, segundo informações, estava um pouco adoentado. E ontem a irmã dele, em companhia da mãe e duas sobrinhas, vieram trazer o café no final da tarde para o Wilson de Sá. Aí nós temos as imagens inicialmente da mãe dele saindo com as sobrinhas e, consequentemente, teremos imagens da irmã saindo bem lá no canto, sozinha. Pois é, Mariana, é com você então. São as informações que nós obtivemos aqui, imagens exclusivas sobre o caso que vitimou o Wilson de Sá, 47 anos de idade. O que mais nos chama a atenção é que ele estava num programa de proteção a defensores ameaçados de morte há cerca de 7 anos. Com você, Mariana. Muito obrigada pelas informações, Jânio. A gente vai continuar mostrando todos os desdobramentos desse caso, toda a investigação. Cidade Alerta fica por aqui, agradeço a sua companhia.